Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Estamos nos unindo mais uma vez virtualmente para celebrar o nome santo e digno do Senhor Jesus, a quem toda honra, toda glória e todo louvor são devidos. Vamos abrir este culto. Estamos nesta noite dando continuidade à nossa maravilhosa conferência, os Seguros da Verdade, e queremos agradecer a Deus por este momento, queremos agradecer a Deus também por as muitas atividades que estão ocorrendo no mês de junho, um mês cheio de coisas boas que irão alimentar a sua alma e ministrar a seu coração. Vamos orar ao Senhor abrindo este culto. Pai querido, recebe este culto a Ti, é prestado a Ti, a honra é a Ti, a glória é a Ti, o louvor é a Ti, Pai. Recebe em nome e pelo amor de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo seja sobre a vida de cada irmão, cada família, aqui neste momento reunidos no culto de celebração ao nosso Deus. Queridos, dando continuidade à nossa campanha de missões estaduais 2020, vamos celebrar a glória do reino de Deus no Pará, como é o nosso tema. Hoje vamos estar vendo um pouco do trabalho missionário desta igreja, ali no bairro de Tapanã, nossa congregação Aliança com Deus, com seu casal abençoado de missionários, pastor Milton e irmã Sueli, tem celebrado a glória de Deus no Pará, levando as boas novas naquele bairro. Precisamos, irmãos, alcançar o Pará para Cristo, mais de Cristo no Pará. Precisamos levantar a nossa oferta. Nós contamos com o amado irmão para levantar o nosso alvo. Aqui no nosso rodapé nós temos as nossas contas, o contato para você fazer o seu depósito. O seu alvo é pessoal, individual. Faça o depósito, mande o comprovante para este contato que você está vendo. E nós vamos alcançar, ultrapassar o nosso alvo para a glória de Deus. Assista ao nosso vídeo agora. Que Deus abençoe cada um. Ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como a graça
Queridos, queridas, esse é o momento de dízimos e ofertas, momento de consagração das nossas vidas. E esse você pode fazer o seu depósito. Como sempre, os dados estão embaixo. Lembre-se que nós também estamos em meio à campanha de missões estaduais. E no momento de missões estaduais vai aparecer um número um número de zap para onde você pode mandar o seu comprovante da sua oferta para missões estaduais, para que assim o seu recurso seja aplicado onde você deseja. Do contrário, ele cai numa conta comum, a conta da igreja. Mas é importante que o seu recurso seja destinado àquilo que você deseja. Minha esposa e eu, pela graça do Senhor, já fizemos a nossa oferta para missões estaduais. Eu espero que você se una a nós em um estado que necessita tanto disso. Um outro ponto que eu falei no início, mas eu queria reforçar. Como hoje é o dia do pastor, eu queria mandar um abraço especial a todos os pastores que estão nos acompanhando e também um abraço em particular aos pastores que são membros da nossa igreja. Sinta-se abraçado, receba o meu e o abraço de toda a igreja, você que é pastor. Vamos agradecer a Deus esse momento. Pai querido, obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas, obrigado pela manutenção da Tua obra aqui nesta casa, Pai, na primeira igreja batista do Pará, onde o evangelho tem sido pregado por tanto tempo. Continua a sustentar, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meu Senhor, quero ter tua santidade e sentir o teu amor. Vida, paz e perdão são os teus planos pra mim. Meu Senhor, quero ter tua santidade, meu Senhor, e sentir o teu amor, o teu amor. vida, paz e perdão são os teus sonhos pra mim. Meu Senhor, quero ter da tua justiça. Meu querer é te servir. Vida, paz e perdão são os teus sonhos pra mim. Vem voltar e meu ser
mim. São teus sonhos pra mim. São os teus sonhos pra mim. São os teus sonhos, Senhor, pra mim. São os teus sonhos pra mim. Irmãos, estamos realizando este final de semana a conferência Seguros na Verdade. Este ano temos como tema a relação entre tecnologia, era digital e fé cristã. Estamos recebendo o pastor Alan Porto, o pastor Emílio Garofalo Neto e o pastor Davi Lago. O Seguros na Verdade é um grupo que tem apoiado o Ministério da Juventude desde 2016, ajudando adolescentes e jovens com temas extremamente relevantes no ambiente universitário, como o debate entre fé e ciência, a relação entre moralidade e fé, a relação, por exemplo, entre feminismo, ideologia de gênero e toda uma pauta moral que existe no mundo contemporâneo. Temos auxiliado esses jovens e adolescentes a enfrentar essas demandas do mundo contemporâneo. Nosso grupo já desenvolveu 2 outras conferências em anos anteriores e diversos outros cursos, sempre priorizando por essa preparação acadêmica e intelectual, mas principalmente por uma fé autêntica. Esperamos que os irmãos, juntamente com todos os inscritos na conferência, possam aproveitar esse momento e, em momentos futuros, compartilhar conosco dos cursos, dos módulos, dos eventos que realizamos, sempre pensando que a nossa fé é uma fé que pensa, a nossa razão é uma razão que crê. E isso juntos para vivermos uma fé autenticamente cristã. Sejam bem-vindos à nossa conferência, irmãos. Como nós dissemos ainda há pouco, nós estamos no meio da conferência Seguros na Verdade e é com alegria que eu apresento à igreja o pastor Alan Porto. O pastor Alan é pastor presbiteriano há mais de 10 anos, atualmente é pastor em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e tem desenvolvido um trabalho muito fecundo na área de tecnologia, na área de redes sociais. Além disso, ele tem mestrado em Francis Schaeffer, que é um autor que nós, do Seguros na Verdade, estudamos e apresentamos na área de cosmovisão e apologética, e é com grande alegria que vamos ouvir a palavra que o Senhor colocou no coração do Alan para a nossa igreja. É uma alegria estar aqui com vocês. Nessas circunstâncias, o planejamento era diferente, nós estaríamos juntos fisicamente, né, para meditar na palavra do Senhor em um mesmo espaço físico, mas a providência do Senhor encaminhou as coisas de um modo um pouquinho diferentes, né? Vocês estão tendo que ouvir a mensagem pregada por um pastor sentado numa cadeira gamer e pregando a alguns milhares de quilômetros de distância. Mas isso não torna a experiência menos gratificante. Então, desde já, eu quero agradecer aos irmãos da conferência Seguros na Verdade, por esse tempo que tivemos juntos nesse fim de semana e pela honra de poder compartilhar a mensagem do Evangelho com vocês. E eu queria fazer isso meditando com vocês no Salmo de número 92. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse salmo para que nós possamos ler. Salmo de número 92, eu lerei aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, mas você pode ler na versão que você já utiliza sem nenhuma dificuldade. Salmo de número 92, hino de gratidão a Deus, salmo cântico para o dia de sábado. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto.
Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo tempo que temos tido e experimentado nessa conferência e pela graça do Senhor em, mesmo restringidos pelos efeitos da pandemia, termos a possibilidade de contar com irmãos de diversas partes do país que podem contribuir, compartilhar e que podem também participar desses momentos de reflexão, de meditação e de crescimento juntos. Agora, Pai, no culto ao Senhor, nós estamos com expectativa ardente de ouvir a Tua voz. Temos a Tua palavra aberta diante de nós e suplicamos a Tua graça, Pai, para que aquilo que agora vemos com os nossos olhos seja traduzido em algo que ouvimos com os nossos ouvidos e acolhemos com o nosso coração. Faz isso por amor do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você, de fato, acompanhou a conferência ao longo desse fim de semana. Nós sabemos que, por uma série de razões, nem toda a igreja consegue participar de programações que às vezes são organizadas por um grupo mais específico, como o grupo de jovens, ou grupo de adolescentes, ou até mesmo o grupo de senhoras. Algumas pessoas não conseguem participar por outras razões, às vezes atividades do serviço ou algo assim atrapalham. Mas o tema dessa conferência certamente deveria ser considerado por todos nós, quer participando ou não dela. A ideia de um niilismo digital realmente levanta a necessidade de uma resposta cristã à ausência de significado. Então foi isso que estivemos discutindo ao longo desses dias. Como é que esse ambiente de uma cultura digital torna fundamental que nós, cristãos, possamos aplicar ou revelar, anunciar uma resposta cristã para dilemas, para idolatrias, para questões que surgem especificamente, ou pelo menos de um modo mais aplicado nesse cenário. E se existe um dilema que, de certa forma, envolve todos nós nesse cenário, nesse ambiente, nesses dias, e que foi potencializado pela pandemia, quando todos nós fomos forçados a passar mais tempo diante das telas e a resolver praticamente tudo por meio digital, é a agitação, a ansiedade, a inquietação que os canais virtuais, que os meios digitais promovem em nós. Talvez alguns de nós pensassem o seguinte: bom, agora eu vou ficar em casa
E como eu vou ficar em casa, vai ser mais fácil, né, lidar com algumas coisas. Talvez eu vou ter até um tempinho extra para resolver uma coisa ou outra que eu queria resolver ao longo desse período. Mas nós estamos descobrindo que as coisas não são tão fáceis assim. Nós estamos descobrindo que talvez em algumas situações seja até mais desgastante ficar em casa e tentar resolver tudo do computador do que voltar à rotina que nós tínhamos antes. E é por isso que no meio dessa agitação e do cansaço que nós já estamos experimentando, nós precisamos voltar à Escritura para ouvir como ela nos ensina acerca de ritmos e pausas fundamentais para que nós não nos entreguemos à ausência de significado, à ansiedade, à frustração, ao cansaço, ao desespero, e para que nós tenhamos o nosso coração renovado e revigorado no Senhor. O Salmo 92 nos fala sobre uma rotina de pausa e sobre aspectos fundamentais que nós deveríamos considerar. Eu fiz questão de ler para você a descrição, a legenda do Salmo. E ele nos diz que é um salmo para o dia do sábado, um cântico para o dia do sábado. Na Escritura, no livro dos Salmos, esse é o único salmo que vem com essa designação. Nenhum outro salmo, embora vários salmos fossem cantados no contexto da adoração do povo de Deus, embora o salmo fosse, né, o inário fundamental do povo de Deus, nenhum outro salmo vem com essa designação explícita de ser um salmo para o dia do sábado. E talvez para a gente entender um pouco melhor disso, seja necessário um pouco de contexto, né? O sábado já é, de certa forma, um pouco uma realidade distante da gente. E por isso a gente precisa cavar um pouco, mergulhar um pouquinho para a gente entender esse cenário. O relato da criação, por exemplo, mostra pra gente que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. A Bíblia nos diz, logo no versículo seguinte, que Deus não apenas descansou no 7º dia, como Ele abençoou e santificou esse dia. Então, se nós entendemos que os relatos bíblicos não são gratuitos, vamos dizer assim, já tem algo sendo anunciado a nós aí de um ritmo que Deus estabeleceu na ordem criacional. A estrutura da criação é composta de ritmos próprios, de trabalho e descanso, de ação e pausa, de serviço e adoração. Mas isso foi ainda mais confirmado e estabelecido no 4º mandamento, quando Deus expressou a lei que até então existia, mas não estava escrita. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado tinha um papel especial, porque ele reflete algo do modo como Deus criou o mundo. Mas a gente costuma perder o foco e cair em 2 extremos quando a gente lida com essa figura, né, do dia do Senhor. Ou nós pensamos que o sábado é meramente uma lei para ser cumprida, e assim a gente cai num extremo de religiosidade, como os fariseus, né? Contando até o número de passos permitidos para se dar no sábado e fazendo uma lista do que é possível e do que não é possível fazer. Ou nós vamos para o outro extremo, talvez que seja mais comum entre nós, que é o de simplesmente desconsiderar o sábado, desconsiderar o dia do Senhor. Entender que o tempo sabático é uma coisa antiga, que já não tem mais validade, já não tem mais lugar, já não faz mais sentido para a gente. Afinal de contas, a todo momento tem uma nova mensagem do WhatsApp para responder, um novo e-mail para encaminhar, uma nova postagem para fazer e a gente não pode parar. Mas Deus estava com o sábado ensinando a gente, assim como continua a fazer.
Deus está estabelecendo ritmos adequados para o nosso coração. E Deus está apontando para o descanso eterno que inicia em Cristo Jesus. Aliás, essa é uma forma bela e bíblica de nós enxergarmos a caminhada da revelação, né? Até a vinda de Cristo, a lógica era trabalhar em 6 dias para descansar no 7º. Mas após a vinda de Cristo, nós entrando no descanso do Senhor, agora iniciamos a semana no dia de descanso, descansados em Cristo, alimentados por Cristo, revigorados por Cristo, para então caminhar para uma semana de serviço. Deus está ensinando ritmos adequados para mim e para você. E o dia do Senhor, portanto, é um dia especial por revelar o que realmente importa. Um dia que revela o que realmente importa, a fim de que possamos caminhar ao longo da vida com baterias recarregadas e com um senso de realidade que contempla a presença de Deus, a graça de Deus, o sentido no mundo. É assim que nós chegamos ao Salmo 92 e, de certa forma, já percebemos como esse salmo é tão fundamental para o nosso tempo. Diante da agitação, da correria, diante da ansiedade, diante da falta de sentido, diante da perda do deslumbramento, o Salmo 92 nos convida a pausar. E enquanto nós pausamos, ele vai demonstrando para a gente como o sentido e a beleza são revelados a nós. O Salmo 92 nos fala de quando o povo para descansar e para adorar. No dia sabático, no dia do Senhor. O que o povo deveria cantar? O que o povo deveria considerar? Sobre o que o povo deveria meditar? O Salmo 92 nos apresenta. Eu quero sugerir a vocês que o Salmo nos oferece um convite para nos deslumbrarmos com o Senhor, a fim de redescobrirmos a alegria real, sentido real, beleza real e paz real. E o Salmo faz isso, nos ajudando a pensar sobre 3 realidades fundamentais. Isso está na própria estrutura do Salmo. A primeira realidade, lá dos versículos 1 a 4, está na alegria nas obras de Deus. A segunda realidade, nos versículos 5 a 9, está na consideração da insensibilidade. E a terceira realidade, nos versículos 10 a 15, está no deslumbramento, na promessa e esperança. Vamos dar uma olhada nisso? Veja comigo os versículos 1 a 4 e a primeira realidade, a alegria nas obras de Deus. Olha o que o salmista nos diz. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. O que o salmista está nos convidando a fazer? No dia da pausa, no dia do descanso, no dia da adoração, o salmista nos convida a preencher a nossa mente e o nosso coração com alegria nas obras do Senhor. Ele começa nos revelando o quão adequado, o quão agradável, o quão prazeroso é louvar ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Algumas pessoas talvez tenham perdido um pouco dessa experiência de alegria, de prazer. E por causa disso, essas pessoas têm deixado de lado, talvez alguns de nós, têm deixado de lado uma experiência mais genuína e mais intencional de adoração. Talvez alguns de nós estejam pensando que porque
estamos diante de cultos ministrados por uma tela, então a coisa seja menos valiosa do que as nossas reuniões normais. Talvez alguns de nós estejam com o coração endurecido, empedrado. Mas uma das coisas que o salmista nos convida a considerar é o quão adequado é louvar ao Senhor. Se você lembra da resposta à primeira pergunta do breve Catecismo de Westminster, né? A pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta lá é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Quando o salmista nos diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o salmista está apresentando para a gente aquilo que há de mais adequado, aquilo que há de mais belo, aquilo que há de mais prazeroso para nós. O fato de nós estarmos com o coração endurecido apenas revela a pobreza do nosso coração e não da experiência de adoração. E assim como o doente não sente fome, mas tudo o que ele precisa para voltar a ter apetite é comer, quando o nosso coração anda endurecido e sem vontade de expressar essa adoração a Deus, o que nós mais precisamos é retornar à adoração a Deus, a fim de que voltemos a ter prazer e alegria nessas coisas. O salmista nos mostra o quão belo e adequado é isso. Passar o dia em meditação e contemplação. Ele fala sobre, pela manhã e até às noites, anunciar a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Você já meditou sobre essas coisas e sobre como mesmo as mais singelas lembranças podem anunciar o quanto Deus já tem revelado graça e misericórdia sobre a sua vida? O salmista nos aponta sobre a riqueza, inclusive rítmica dessa experiência, como utilizando instrumentos de 10 cordas, saltérios, solenidade da harpa, nós podemos levantar a voz a Deus em cantos alegres, celebrando a rocha da nossa salvação. Imagine um dia separado para você voltar a meditar sobre o Senhor, maravilhar-se com a misericórdia e a fidelidade de Deus e soltar a voz cantando a Deus, louvando e exaltando o Senhor pelas suas maravilhas. Essa é a experiência de um dia de pausa para contemplar o Senhor. Existe profundo deleite aqui e o salmista nos revela agora as razões. Versículo 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Isso aqui é muito interessante. Veja bem, o nosso coração tende a ser sequestrado, raptado por narrativas falsas e percepções falsas da realidade. Exatamente nesse tempo em que nós somos forçados a estar diante das telas o tempo inteiro, porque tudo é resolvido por meio delas, nós corremos o risco de ter a nossa atenção direcionada por coisas secundárias. Nós tendemos a meditar sobre aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós queremos fazer. Nós tendemos a meditar sobre aquilo que outros fizeram a nós. Nós tendemos a meditar sobre os temas, as notícias e aquilo que está acontecendo nas redes sociais ou na imprensa, na política. Mas o salmista nos convida a meditar nas obras do Senhor. Ele alegrou o nosso coração com as suas obras, para nós exultarmos nos seus feitos. Sabe, irmãos, parte do nosso cansaço, parte do nosso desgaste profundo está no fato de que nós ainda não aprendemos a pausar. Mas não só isso, porque talvez você até tire um dia de folga. Parte do nosso cansaço, do nosso desgaste,
repousa no fato de que nós, às vezes, mesmo tirando dias de folgas, continuamos meditando apenas acerca de nós, acerca do que as pessoas fizeram a nós ou acerca do que nós pretendemos fazer. E por causa disso, o nosso coração não descansa. Nós andamos ansiosos, cansados, nós andamos preocupados e desanimados. Nós abraçamos a depressão e a tristeza profunda. Nós temos ataques de pânico e tantos outros problemas. Nós entendemos que a vida não tem mais sentido. Tudo isso porque o nosso coração não aprendeu a pausar e a meditar sobre os preciosos feitos do Senhor. A nossa meditação está nas coisas da terra. A nossa atenção está nas coisas passageiras. O nosso coração está naquilo que a traça e que a ferrugem corrói. O nosso coração está nas coisas que podem ser roubadas de nós. E não é possível encontrar descanso nessas coisas. Não é possível encontrar sentido último nessas coisas. O salmista nos convida a encontrar alegria nas obras de Deus. Como é que está o seu coração? O salmista nos apresenta um contraste, porque agora ele nos fala sobre a consideração da insensibilidade. Ele acabou de falar sobre a alegria nas obras de Deus e agora ele vai falar para a gente sobre a consideração da insensibilidade nos versículos 5 até 9. E ele nos diz o seguinte: Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Ele está continuando o tema das obras, mas agora ele vai entrar no tema dos pensamentos de Deus. Ele diz: os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Veja bem, observe a descrição agora. Após ter apresentado para a gente a alegria nas obras de Deus, o quão precioso, o quão valioso, o quão importante, o quão prazeroso é desfrutar do louvor ao Senhor no dia separado para o descanso e para a adoração. Agora ele apresenta para a gente a figura de pessoas que têm uma disposição diferente. Pessoas insensíveis. As palavras aqui, versículo 6, o inepto não compreende e o estulto não percebe, são palavras que descrevem homens embrutecidos. Homens que perderam aspectos da sua própria humanidade, se assemelhando a animais, a feras, a bestas. O inepto não compreende. O estulto não percebe isso. Esses homens têm o coração de pedra. E eles foram tão consumidos pelas preocupações e pelas coisas do mundo que eles não conseguem encontrar alegria nas coisas de Deus. Eu lembro de uma imagem que viralizou em grupos de WhatsApp. Talvez você tenha visto um grupo de adolescentes em um museu na Europa. E eles estão sentados em uma espécie de puff. E na parede, né, diante desse puff, em um museu, existe um quadro belíssimo de um grande pintor, que eu não vou recordar agora exatamente quem é. Mas o quadro está lá em toda a sua majestade, em toda a sua beleza. E esse grupo de adolescentes sequer levanta a cabeça para olhar para o quadro. Todos eles estão consumidos pela tela do seu próprio celular. Imagine você estar diante das obras mais belas, mais fascinantes, das obras mais envolventes que refletem a melhor e mais bela sabedoria de todos os tempos, e você fica completamente indiferente e impassível.
Você olha para banalidades e mesquinharias como se valessem mais do que a grande exibição de majestade diante dos seus olhos. Esses são os homens descritos no versículo 6. Homens cujo mundo foi achatado, e por isso homens que não conseguirão encontrar sentido. Homens entregues ao niilismo, homens que perderam a capacidade de se deslumbrar. Esses homens florescem, esses homens se espalham. Versículo 7 nos diz: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. O salmista nos diz: esses homens crescem como o mato. Rapidamente eles surgem e se espalham. Basta você acessar o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, você vai perceber como homens incapazes de se deslumbrar com as maravilhas do Senhor se levantam e proferem a sua estultice continuamente. Homens meditam sobre as suas coisas pequenas, sobre as suas mesquinharias. Homens brigam por causa de seus desejos desordenados. Mas assim como eles se espalham rapidamente, eles somem rapidamente também. Diferente deles, o Senhor é Altíssimo eternamente. Os inimigos do Senhor perecerão, e eles serão dispersos. Note bem, no dia da pausa, no dia da adoração, no dia do descanso, no dia do Senhor, o salmista nos convida a olhar para os grandes feitos de Deus. Nos convida a considerar a postura daqueles que estão endurecidos. Mas talvez eu e você não devamos olhar para esses homens simplesmente para apontar o dedo para eles, como para perceber se o nosso próprio coração não tem manifestado essa dinâmica. Parece haver uma certa progressão aqui, né, de homens insensíveis que foram caminhando em sua perversidade até ser destruídos pelo Senhor. E a pergunta é: será que o nosso coração não tem expressado essa mesma dinâmica? Será que nós temos perdido a capacidade de contemplar e meditar sobre os feitos do Senhor? Será que nós estamos completamente consumidos pelas demandas da cultura digital, pelos desejos desordenados do nosso próprio coração, que não conseguimos mais meditar sobre o Senhor, sobre os seus feitos, que não conseguimos mais contemplar a obra da graça e da misericórdia do Senhor em nossa vida, na vida de pessoas à nossa volta, na criação que nos cerca? Eu não sei como é que Belém ainda está. A minha mãe e a minha irmã fizeram seus cursos de pós-graduação na Universidade Federal do Pará. A minha irmã fez o mestrado e a minha mãe fez o doutorado aí. E elas falavam sobre o tempo que elas moraram aí, falavam sobre a religiosidade da chuva que caía sempre no mesmo horário. O curioso de algo que se repete assim é que às vezes a gente vira paisagem, né? E a gente perde a capacidade de se deslumbrar com isso. Como é que você... Olha, a chuva ainda está caindo desse jeito? E você ainda consegue ouvir por trás dessa chuva a manifestação da bondade e da graça de Deus? Ou você está se tornando um homem empedrado e endurecido? O salmista nos apresenta a alegria nas obras do Senhor. Ele nos apresenta a consideração da insensibilidade de homens que estão sendo desumanizados. Mas ele nos leva finalmente a pensar sobre o deslumbramento na promessa e na esperança. Veja o que ele diz, a partir do versículo 10.
Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. No dia da pausa, no dia do descanso, no dia da adoração, enquanto o salmista nos aponta a beleza de adorar a Deus, homens endurecidos, ele leva o nosso olhar para a esperança e para a promessa. Diante dos insensíveis e perversos, voltamos os olhos para os filhos de Deus. O que acontece com eles? O que acontece com eles na sua pausa? Eles são fortalecidos como o boi selvagem. Eles são renovados como alguém que recebe o óleo fresco. Veja que interessante essa imagem. Nós tendemos a pensar que se nós pararmos, nós vamos perder a nossa força. Ainda mais nesse tempo de pandemia, se eu parar, eu perco meu emprego. Se eu não estiver sempre alerta, sempre respondendo os e-mails, sempre à disposição do meu chefe, sempre pensando em algo mais para ganhar dinheiro, sempre tentando fazer alguma outra coisa para dar um jeito na minha vida. Se eu não passar 7 dias da semana intensamente ligado no meu próprio crescimento ou nas coisas que eu tenho que resolver, então eu serei fraco. O salmista nos convida para o caminho contraintuitivo. Um dia para parar. Um dia para pausar. Um tempo sabático no qual a nossa força será renovada como a do boi selvagem. Um tempo no qual experimentaremos frescor e renovo da parte do Senhor. Não me entenda mal. Talvez você pense, é fácil para o salmista fazer isso, falar isso, pensar isso, num tempo em que não havia pandemia, num tempo em que não havia as pressões do mundo tecnológico, num tempo em que não havia riscos como que nós estamos experimentando agora. Mas se você percebe, logo em seguida, o salmista nos apresenta os riscos que ainda o cercam. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Veja, existem inimigos e malfeitores cercando o salmista, cercando o povo de Deus. Existem riscos à sua volta. E, curiosamente, ele toma a atitude menos provável. No dia de descanso, ele baixa a guarda. Tudo o que o interessa é o Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele olha para a promessa e ele renova a sua esperança em Deus. Qual é a promessa do Senhor? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que imagem bela! E faça o contraste com o que ele descreveu no bloco anterior. Homens ímpios surgem, se espalham como mato, mas rapidamente cessarão. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro no Líbano. Pode até demorar mais para que apareça todo o seu vigor, mas o seu vigor permanece. Até na velhice ele vai ter verde. Até na velhice ele vai ter seiva. Até na velhice ele vai ter alegria, prazer e vida no Senhor. Essa é a promessa de Deus para aqueles que aprendem a descansar nele. Para aqueles que entendem que aos seus amados ele dá enquanto dorme.
para aqueles que entendem que o Senhor é a nossa provisão. Enquanto nós somos tentados, irmãos, a viver tentando justificar a nossa vida por meio das nossas obras, por meio das nossas conquistas, por meio do nosso trabalho, enquanto nós somos tentados a tentar provar para o mundo que nós somos capazes ou tentar fazer um nome para nós mesmos, o Senhor nos convida a parar, a confiar na sua provisão e a ver o que Ele mesmo está fazendo em nós. Assim nós aprenderemos a nos deslumbrar, contemplando a promessa, renovando a nossa esperança e caminhando uma trilha de longo prazo. Renovando as nossas forças como a águia, porque esperamos no Senhor. A fim de testemunharmos, como nos diz o versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que esse texto fala para a gente? Talvez você seja alguém descrito como um nihilista digital. Talvez você tenha perdido a alegria da vida e o sentido da vida. Talvez não exatamente um nihilista, mas você tenha andado em desespero, cansaço. Talvez você tenha andado em temor e pânico. Talvez você esteja em uma fase bastante difícil, bastante confusa e tenha perdido a alegria da caminhada. Talvez na sua vida com Deus você se sinta bastante apático. E para você eu quero fazer o convite do Salmo 92. Pause diante do Senhor. Desfrute do tempo sabático na presença de Deus. Retorne às práticas mais básicas de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de meditar na sua misericórdia e na sua fidelidade. Olhe para os homens insensíveis e não deixe que o seu coração caminhe nessa direção. E medite na promessa de Deus, para que você receba graça, força, renovo, para que você seja como palmeira e como cedro, para que você tenha seiva e verdor até a sua velhice. E se você não sabe por onde começar, lembre-se dos poderosos feitos de Deus. E acima de tudo, lembre-se do mais poderoso de todos e da mais profunda manifestação de misericórdia e fidelidade. O nosso Pai entregou o seu próprio Filho para que eu e você fôssemos redimidos, para que eu e você fôssemos adotados, para que eu e você pudéssemos crescer e florescer como a palmeira. Por isso, se estivermos em Cristo, nós podemos confiar na provisão do Senhor e experimentar o tratamento e o renovo da parte do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça. Sou grata a ti por tudo que fazes por mim, Senhor. Sou grata a ti pelo sustento e amparo, Senhor. Pela família e por meus amigos, Senhor. Pela igreja, por tua palavra, Senhor. Sou grato a ti por bênçãos sem fim que tens dado a mim. Sou grato a ti por tão grande amor demonstrado a mim. Pela família e por meus amigos.
tua palavra, Senhor. Sou grato, te louvaremos, nós te bendizemos por tudo que é, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo, te adoramos, Senhor. Te louvaremos, nós te bendizemos por tudo que é, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo, te adoramos, Senhor. Sou grato, sou grato. Eu admiro a sabedoria que Deus deu para ele, para nos ensinar o que está escrito na Bíblia. Eu admiro o pastor. Eu admiro ele porque ele ora, ele conhece a Bíblia, ele ora e batiza as pessoas. Eu amo meu pastor. Ele é muito legal, mas se parece com meu tio doutor. Não tem cabelo. Bom pastor de Deus, o que eu mais admiro de um pastor? Ele leva coisas de Deus, de verdade. Eu amo os pastores, amém. O que eu admiro em um pastor é essa sabedoria do conhecimento da Bíblia. Uma das coisas que mais admiro no pastor é que, mesmo nesses momentos de muitos falsos mestres, ele se preocupa em pregar a palavra corretamente pra gente. E a segunda é que ele sempre tá com um sorriso estampado na cara. Mesmo em momentos muito difíceis, ele sempre tá sorridente e isso contagia muita gente. Então, feliz dia do pastor! Bom, definitivamente, o que eu mais aprendi com o meu pastor foi sobre confiança e satisfação em Deus. O Senhor usou muito a vida dele para me ensinar sobre isso e eu sou muito grata. Eu aprendi com o pastor a sempre ter um coração grato na presença do Senhor e me alegrar nele continuamente, tendo sempre o desejo de buscá-lo mais em sua palavra e conhecer mais dele. 2 Timóteo 4:2. Pregar a palavra, estar preparado em tempo e fora de tempo, repreender, corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. Foram experiências que eu pude viver com pastores que passaram pela minha vida, como meu pai e o meu pastor atual. Deus abençoe a cada um de vocês, a minha gratidão a cada um de vocês também. Nós aprendemos com o pastor Heikel que devemos sempre confiar no Senhor, que devemos sempre ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, mesmo em momentos difíceis, e que precisamos sempre ser humildes. Pastor, que nosso Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Amém. Muitas coisas eu aprendi com os meus pastores, principalmente a valorizar a palavra de Deus, a ver que ela é preciosa e é realmente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E também o cuidado com o outro. Muito importante ser amigo, ouvir, ser companheiro, ser solidário. E isto eu tive no exemplo dos meus pastores. Para todos vocês, pastores, parabéns. Amada Igreja do Senhor, hoje comemoramos o Dia do Pastor Batista. Oportunidade que nós temos para lembrar e orar dos pastores que já passaram por aqui e daqueles que continuam trabalhando, tanto aqui na nossa igreja local como nas congregações. E agradecer a Deus pela vida de cada um. Um agradecimento especial ao pastor Elias Teodoro, nosso pastor emérito. A Deus seja louvado a sua vida e seu trabalho. Pastor Davi Reich, nosso pastor presidente. Como gostaríamos de estar ao seu lado para bem juntinho, dar um aperto de mão ou um abraço amigo,
mas não podemos. De nossas casas, de longe, de nosso cantinho, de nossos lares, podemos convocar todos juntos e cantar a frase de um canto que diz: nossa igreja ama você. É isso. É uma expressão de amor e carinho dedicado ao irmão neste dia. Estamos alegres e contentes, agradecidos a Deus por sua vida, sua Betina, seu trabalho, seu ministério. E nossa oração nesse momento é que o Senhor lhe capacite com sabedoria divina para nos conduzir e orientar. Deus seja louvado por sua vida, por seu trabalho. Tenha um abençoado e feliz dia do pastor. Amados, amadas, chegamos ao final de mais um culto neste domingo de manhã. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você tenha tido suas esperanças renovadas e sua mente esclarecida pela palavra do Senhor. Vamos orar, encerrando este momento. Vamos receber a bênção apostólica. Pai querido, obrigado por este culto. Obrigado pelo privilégio que temos de te servir. E agora que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita, a graça salvadora de Cristo Jesus, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.